convidar a todos a mentalizar a imagem do Cristo, mentalizar imagens agradáveis a cada um, pedindo que nós deixemos nesse momento de lado as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos desequilíbrios, concentrando-nos no Mestre Jesus e pedindo que ele possa intuir a todos nós, expandindo a nossa capacidade de compreensão para as mensagens que nos serão oferecidas nessa noite, por essa doutrina que tanto tem nos abençoado e nos iluminado. Mestre amado, nós pedimos em especial, em nome da nossa querida irmã Elaine, que tu possas intuir, que tu possas acompanhar os seus pensamentos para que ela nos ofereça as ferramentas que são necessárias, essenciais e fundamentais para o nosso crescimento. Muito obrigado, mestre querido, e que assim seja. E dessa forma nós damos por aberta a palestra pública de hoje e passamos a palavra para a nossa querida irmã Elaine, para que ela siga com os trabalhos da noite. Boa noite, amigos. Gratidão poder estarmos juntos mais uma vez, né? Nós recebemos aí da casa o convite já com a determinação do tema da palestra, né? E é desse livro que eu só tenho em e-book, mas é uma riqueza, né? Que é o livro Fonte Viva. E a gente vai falar da mensagem que é pelos frutos. Mas antes da gente começar, eu peço licença para usar algumas imagens, até porque isso facilita, assim, a acessibilidade, né? A gente tem estudado isso. É muito bom para quem está acompanhando também, em alguns momentos que a gente tenha aí o recurso visual também, né? Então, eu trago aqui, para começar, a imagem aqui dessa planta, né? Dessa árvore. E não há necessidade de ninguém abrir o microfone e falar, mas eu queria que vocês pensassem aí se vocês gostam dessa fruta, se vocês conhecem essa fruta, se vocês já a utilizaram, como vocês a utilizaram, né? E aí a gente vai para a mensagem de Emmanuel. A mensagem de Emmanuel, ela diz assim para nós, ó, prestem bem atenção. Diz assim: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou sem perfume, nem pelo aroma atraente, nem pelo odor repulsivo. Prestaram atenção em quantos nens, mas eles têm uma afinidade entre si. Então, Emmanuel vai nos dizer: árvore alguma será conhecida ou amada pelas suas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. E aí, vocês já reconheceram que árvore é essa? Que fruto é esse que nós trouxemos para você? Para vocês aí hoje? Olha, para mim foi uma grande novidade. E olha que eu sou engenheira de alimentos, né? Então eu deveria conhecer. Mas eu conheci hoje. Isso aqui já estou assim, desejosa de buscar esses produtos. Essa árvore que eu trouxe aqui para vocês, para exemplificar um tantinho essa mensagem de Emmanuel, no aspecto mais material mesmo, mais literal, é chamado cidra, né? Cidra com C, né? É uma laranja cidra. Veja só a quantidade de... Como a casca é grossa, como ela tem essa polpa vistosa ali, né? Ela é utilizada, amigos, especialmente para fazer doce,
né? Esses doces cristalizados que a gente está vendo ali, fruta cristalizada, mas aí tem que tirar todo o amargor, porque diz que ela é bem azedinha, tem bastante amargor. Será que vocês já conhecem essa fruta? Olha só, diz que ela é boa para fazer assim, medicação natural, combate um monte de problemas assim, de digestivos, de imunidade, bem positivo que a gente conheça mais dessa fruta. E tem uma diversidade de produtos que essa fruta do Mediterrâneo, ela nos oferece. Então, veja, como é que a gente conhece uma árvore? Pelos produtos que ela oferece, pelos frutos, pelos benefícios que isso tem na nossa vida. Porque às vezes as aparências enganam, não é? Então a mensagem de Emmanuel, ela vai dizer para nós que assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade, né, o trabalho em busca dessa verdade, vai dar testemunho pelo que nós parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme, né, a cobertura das nossas atitudes, ou pelas expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem. Mas então, como é que eles vão dar testemunho? Né? Como é que se dá esse testemunho? Se dá pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso trabalho, do nosso concurso no bem geral. E então a gente lembra dessa passagem, Mateus 7:20, em que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, não é? E ali diz Emmanuel, pelas nossas ações seremos conhecidos. Né? Então, essa é a introdução que eu gostaria de fazer com vocês, para que a gente pudesse agora refletir o que esse conteúdo está aqui ele está nos chamando, né? Que tipo de reflexão, de significado essa proposta tem na nossa vida, né? Nas nossas necessidades, nos nossos enfrentamentos, né? Então, vejam, a gente leu lá que pelos frutos seremos reconhecidos. E eu estava pensando, enquanto preparava esse encontro, que outras expressões nós encontramos no Evangelho que tem uma similaridade com esse ensinamento do Cristo. Será que ele só nos falou uma vez e através de analogia? Não. Ele nos exemplificou, ele nos testemunhou. E ele diz que seremos reconhecidos por nossas obras. É pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. E ele disse mais. Ele disse que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, né, serão salvos, mas aquele que faz a vontade do Pai. A gente já pensou nisso? O que é fazer a vontade de Deus? Né? Na nossa pequenez ainda, nós não temos sentidos nem faculdades que nos permitam compreender a natureza de Deus. Mas nós o sentimos e nós o percebemos através das suas leis, dos seus atributos. Nós sabemos que Deus é soberanamente justo, bom. Aqui na antessala, antes de começar o nosso encontro, nós falávamos sobre esses momentos que cada vez se apresentam novos recursos para nós, e como é difícil, né, para cada um de nós, os enfrentamentos, as resistências íntimas e coletivas no progresso, não é? Mas a gente vê que todas estas leis, inclusive a lei do progresso, estão escritas em nossa consciência e são expressões de Deus em nossa vida, nos convidando sempre a evoluirmos, mas numa destinação. Só há uma fatalidade que é o amor, né? Todos nós estamos destinados a essa perfeição que é relativa, mas é certa. E nessa trajetória, que é muito rica, a gente não pode pensar só no destino, né? No nosso objetivo final.
Precisamos aproveitar toda a trajetória que nos ensina. Nessa trajetória, Deus nos dá a oportunidade de vivermos em sociedade. E a vida em sociedade não é fácil não, não é? Mas é o nosso degrau para podermos evoluir. É através das relações, quando nós podemos ser úteis ao nosso próximo, Deus está nos dando a oportunidade de servir e o outro está nos dando um degrauzinho a mais, para nós evoluirmos na compreensão do amor, para que um dia nós possamos nos libertar daquele interesse egóico, pessoal e talvez assim distante dos propósitos maiores redentores e passemos a fazer o nosso interesse pessoal cada vez mais em harmonia com o interesse coletivo. Então o próximo, e aqui nós estamos num centro espírita com corações de outros centros espíritas reunidos, acompanhando também, não é? O próximo na nossa casa espírita, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, é para nós essa oportunidade redentora. Vejam que riqueza, a lei de sociedade. E Deus está se expressando através de todas essas leis, nos dando oportunidade de crescermos. Mas é importante nós analisarmos agora, no contexto que Emmanuel nos trouxe, de que pelos frutos seremos reconhecidos, que frutos são esses, será? Produzir um fruto, né? Uma árvore produz um fruto. O fruto já é o alimento. O alimento serve para saciar a fome do outro, né? Daquele que vai buscar nessa árvore essa fruta que ela proporciona. Então, se o fruto é o alimento, o que estamos levando que possa nutrir aqueles que estão conosco, fortalecê-los? Porque alimento verdadeiro é esse que fortalece, não é? É esse que nos dá substância, energia, forças, imunidade, nutrição adequada. Então, esse alimento que nós estamos proporcionando na vida do outro, como é que nós o fazemos? Então, no site da Federação Espírita do Paraná, a gente encontrou um texto muito rico, que vai ser pelos frutos, baseado nessa mensagem ali de Emmanuel, de Fonte Viva. E eles vão trazer alguns aspectos de frutos que nós podemos ter no nosso dia a dia. Eu espero que alguns deles alcancem o nosso dia a dia, de cada um de nós. Daniel, do senhor Luiz, da senhora Cleusa, da Elza, da Edna, Denise, do André, da sua esposa, do Francisco, do Tony, todos nós, né? Então, vamos pensar no que eles nos falam. Por exemplo, a dedicação dos bons pais produz bons frutos nos filhos. Então, para aqueles aqui que são pais, né? Certamente que o nosso esforço, desde o momento em que decidimos constituir uma família, acolher um filho de Deus no seio familiar, vindo ou não do nosso ventre, para fazer parte do nosso dia a dia, nós estamos assumindo um compromisso redentor, a oportunidade de significar algo na vida de alguém. É certo que, de acordo com como nós vivermos essa nossa tarefa, essa nossa experiência, nós a temos cumprido com êxito, ou nós temos atraído compromissos que Deus nos facultará a oportunidade redentora ainda. E quando despertamos essa compreensão, né, das atitudes que poderíamos ter tomado de outra forma, das atitudes, né, que acertamos, é muito positivo que nós possamos, né, dar um próximo passo, ao invés de nos aprisionarmos, muitas vezes em sentimentos de culpa, né, num estacionamento que não nos agrega. Mas quando nós, observando as nossas condutas como pais, né, e como filhos, porque significamos ambos na vida um do outro, olhando para essa nossa trajetória, e eu convido todos que o façam, nesse momento, nós recebemos a inspiração para ver as possibilidades que nós temos hoje
agora, de ainda fornecer frutos para aqueles que conosco se encontram, nas possibilidades que se apresentam hoje. Mesmo que estes já não estejam mais na jornada terrena, né, experimentando a experiência corpórea, nós temos ainda a possibilidade de ser útil. O Consolador, que é a doutrina espírita, nos dá esse conforto para a nossa alma, consolo para nosso coração e esclarecimento para as nossas ações. Nossos pensamentos lhes alcançam, nossas vibrações também. E o uso que nós fazemos das experiências vividas, ressignificando-as como aprendizados, ora assertivos, ora que nos conduzam a outras estradas, significa muito para todos nós. Então, é certo que a tarefa de pai, a tarefa de filho, das relações e laboratório primeiro, é a oportunidade de oferecermos frutos. Mas também de tutelares, de evangelizadores, onde quer que nós estejamos, né? Mas ele traz outro. Dividir o nosso conhecimento com os outros também é frutificar, né? Nessa trajetória, quanto conhecimento nós buscamos nos livros, na vida, não é? Quantas vezes o primeiro livro que alguém vai ler da doutrina espírita somos nós mesmos, não é? Quando nos conhecem e sabem que somos espíritas, o primeiro contato com a doutrina é você. São as tuas atitudes, é como você se conduz. Então, essas experiências que nós temos, conhecimento daquilo que nós vivemos, os acertos, as conquistas, todo esse cabedal de conhecimento Deus nos dá e pede para que façamos fluir, não é? No livro dos Espíritos, lá nas Leis Morais, a gente vai ler que Deus colocou junto de nós todos aquele superior que pode nos ajudar e também aquele inferior ao qual nos cabe estender as mãos. Qual que é o convite? O convite é o fluir da vida, é o fluir do amor, é o fluir do conhecimento. Certamente que todos nós já percebemos que quando nós sentamos com alguém para conversar, que quando nós preparamos uma facilitação de estudo, quando nós escrevemos um livro, não é, senhor Luiz Miller, né? Olha só, quando escrevemos um livro, nem todo mundo tem essa experiência, né, que o senhor tem. Mas olha que riqueza escrever um livro, construir uma palestra, uma fala, né, uma aula que nós ministramos, uma conversa com alguém, um diálogo fraterno. Deus está nos dando a oportunidade de partilhar, de fazer essa energia fluir. Mas não só pelas palavras, essa faculdade que Deus nos deu e que devemos bem aproveitá-la, mas também pelas nossas atitudes, nós estamos semeando, nós estamos oferecendo frutos, né? E aí eu pergunto, os nossos frutos são como? Nutrem, são doces, são azedos, mas alimentam, né? Como é que são os nossos frutos? Não tem aquele amargo, mas que é importante também na nossa vida? E aquele doce para aquele momento que a gente está precisando, né? A gente está meio assim, surumbático e a gente precisa de algo doce. Então, que frutos nós estamos oferecendo para aqueles com quem nós caminhamos? E aí, ele termina, é certo, com os nossos exemplos de boa conduta, que dão os bons frutos, que a gente já falou assim um pouco. Mas olha só, é importante nós refletirmos isso na nossa conduta, nesse primeiro livro que os outros leem, da doutrina espírita, do cristianismo, através de nós. Aí eu faço o lembrete aos amigos para que nós recordemos lá no Evangelho, né? Tá aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Dever. Olha só o que diz aqui para nós. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. E olha mais, na ordem dos sentimentos é muito difícil de se cumprir.
porque se acha em antagonismo com as atrações do interesse, do coração, não é? Então é muito difícil de nós cumprirmos aquele dever, especialmente quando os outros não veem, né? Quando nós estamos sozinhos, quando nós não recebemos aplauso, ou até recebemos o quê? A ingratidão. Como cumprir esse dever? Cada um de nós não tem aí os seus deveres no dia a dia? Deveres de ordem moral, frente aos deveres materiais? Então ele diz assim para nós, olha que riqueza. Esse dever não tem testemunhas às suas vitórias, esse dever íntimo. Ninguém vai aplaudir. E não está sujeita à repressão nas derrotas. Então, se não tem quem aplaude e não tem quem nos critica, de onde vem o nosso alerta? Da consciência. Porque o dever está entregue ao livre-arbítrio. Essa oportunidade sagrada que Deus nos dá de nós podermos, pelos nossos passos, pelo nosso esforço, construir o melhor em nossas vidas. Mas Deus não faz isso aleatoriamente, tal qual o pai e a mãe não entregam para o filho um instrumento cortante antes que ele esteja preparado para cortar, saber cortar, sem se machucar. Então, o livre-arbítrio, né, amigos, também leis morais, ele chega para nós, ele é oferecido gradativamente. Na medida que nós vamos evoluindo, né, vai aumentando para nós o livre-arbítrio e a responsabilidade. Nos nossos primeiros passos, nós somos muito movidos pelos instintos. E na medida que nós vamos compreendendo, experimentando, sentindo que as nossas ações repercutem sobre o outro, nós vamos tendo melhores condições de decisão. E é então que Deus vai nos dando a oportunidade de decidir, de definir a nossa caminhada. É tão importante isso que nessa relação de interdependência que nós temos, às vezes até a gente acha que pode fazer tudo sozinho, mas será que a gente consegue fazer tudo sozinho? Certamente que não, né? Até para se alimentar, teve alguém que cultivar, teve alguém que fabricar, teve alguém que transportou, até a gente poder sentar à mesa e comer aquele pãozinho. Então, nós vivemos numa relação de interdependência. E nessa relação de interdependência, nós agimos e reagimos, nós influenciamos uns aos outros. Então, podemos gerar frutos que são bons. Veja que quando a gente está no meio familiar, né, que geralmente é onde estão nossas maiores provas, e a gente diz assim, nossa, mas meu companheiro, isso é muito difícil, porque é assim, assado, meus filhos, isso e aquilo. E a gente não percebe que nós temos um poder de transformação, porque família é um sistema. Quando uma peça dessa engrenagem muda um tantinho a sua forma de se conduzir, os frutos que está oferecendo nessa mesa, os outros se beneficiam. Pequeninos movimentos que nós façamos na nossa conduta, no dia a dia, com os nossos irmãos, vão possibilitar que eles sintam reflexos renovados e, portanto, também possam reverberar de outra forma em nossa direção. E aí vem o convite, é claro, para a gratidão, para o esforço recíproco, para nós termos proatividade, comunicação e tudo mais que a doutrina tanto nos convida. Mas ainda falando desse sentido de nós influenciarmos uns aos outros e de recebermos influências também, olha só o que Emmanuel vai nos dizer. Seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam, de acordo com os nossos propósitos e sentimentos e as nossas próprias obras. Seremos queridos e admirados pelos outros de acordo com aquilo que nós oferecemos. De vibração, de pensamento, de sentimento, de objetivo, de construção, de obra. E aí a gente já pode
começar a refletir sobre o aspecto da influência que nós atraímos. Se seremos reconhecidos por nossas obras, há certas obras que agradam a espíritos nobres, há outras obras que agradam a espíritos zombeteiros, há outras obras que agradam àquele que alimenta desejo de vingança, não é? Nossas ações, portanto, nossas intenções, nossos sentimentos no dia a dia e todo momento nós estamos, né, trabalhando as nossas sintonias espirituais a todos os momentos. Então, a todos os momentos nós estamos ou sintonizando com algo que é bom, salutar, ou com aquilo que é difícil, que vai trazer maior carga para o nosso dia a dia. Por isso a importância de nós nos evangelizarmos, olharmos para dentro de nós, fazermos um mergulho dentro daquilo que os outros nem veem, nem imaginam. Porque como nós podemos ter confundido aquela árvore lá que a gente trouxe, né, com uma limão ou laranja-lima, né? E aí a gente descobriu a cidra, né? Uma outra árvore. A gente pode ter confundido pela aparência. E a gente pode confundir o conteúdo de um livro pela capa. A gente pode confundir a condição de um irmão nosso pela forma como ele se apresenta exteriormente. Por isso, o Espiritismo nos convida a aprofundar, nos convida a considerar a todos nós como os irmãos e não olharmos mais tão superficialmente para as pessoas, para as circunstâncias que nos são apresentadas, mas realmente mergulharmos, né? Podermos exercitar a tal da empatia. E certamente que quando nós fazemos isso, então, quando nós mergulhamos para dentro de nós, dentro daquilo que talvez os outros não vejam, trabalhemos incessantemente as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, não no sentido de agradar o outro, mas agradar a Deus. Quanto mais nós fazemos isso, mais amparo nós recebemos. Porque será que Deus vai desamparar aquele que quer melhorar? Um pai desampara o seu filho quando ele lhe pede assistência para conseguir aprender determinada matéria? Não, né? Nós recebemos amparo espiritual. Então, Emmanuel vai falar justamente sobre isso. Olha, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor. Olha só, cada árvore vai receber o auxílio do pomicultor, daquele que cultiva a árvore, conforme os frutos que venha a produzir. Tão interessante isso, né? Não causa impacto essa frase em vocês? Então, você tem aquela árvore que dá bastante frutos, que é importante, certo que o pomicultor vai se atentar se não está surgindo uma doença ali pelas folhas, alguma praga que chegou e está tomando conta, se ele vai adubar, vai cuidar dessa árvore. Na nossa vida, quem é esse pomicultor? Esse que cultiva estas árvores, né? Senão, esses que do alto nos amparam, emissários de Deus. Mas é importante que nós façamos esse trabalho, de oferecermos frutos que nutrem, ao invés de frutos que intoxicam. E aí nós precisamos rever as nossas atitudes nos ambientes virtuais, que tanto nós falávamos ali na antessala, né? Um ambiente virtual que pode ser usado para um fim nobre, ou nós podemos utilizar para nos comprometermos. Nós precisamos rever as nossas atitudes com os nossos familiares, nas relações pessoais, nas relações da casa espírita, não é? Como nós nos comportamos e o que deixamos. Vejam só, em momentos de tantas despedidas, nós mesmos nos despedimos de colegas espíritas nesse período de pandemia, né? Todos os nossos corações aqui sentiram
aqueles que nos deixaram, né? Que retornaram, né? Tendo cumprido aí as suas missões. Então, são tempos de despedidas. A dor está batendo à porta de muitos de nós, de todos em realidade, mas de muitos de uma forma ainda mais ostensiva. Os corações estão tão machucados, tão doridos, que nós precisamos exercitar mais a paciência, a indulgência, os ensinamentos do Cristo, a benevolência para com aqueles com quem nos encontramos. E nesses tempos de tantas despedidas, eu conversava com alguns amigos advogados aí, que são companheiros aí de jornada, e eles diziam, nós estávamos falando sobre as despedidas e quantas famílias com dificuldades aí, até mesmo com as questões materiais que ficaram, toda a burocracia, tudo, além da dor que já é pungente, nós falávamos sobre isso, como é difícil, né, esse momento, como a família precisa de apoio. E aí entramos nas questões da divisão das heranças e tudo mais. E esse meu colega falou assim, como é bom quando o casal consegue escrever, mesmo sendo jovens, né? Aquilo que vai ficar para um, que vai ficar para outro, que, né? Como que é para eles fazerem, ajudar o seu companheiro, a sua companheira, se um dia ele partir, já sabe como conduzir ali com as questões do banco e tudo mais. Como é bom quando eles tomam essa iniciativa, facilita tanto para a família, né? Então, veja, a gente estava falando sobre isso. E isso me fez pensar no quanto é importante nós analisarmos também não só o que nós deixamos para os outros, porque a própria doutrina espírita nos ensina que às vezes a gente faz tanto esforço para deixar alguma coisa para os nossos filhos e quando vai para a mão deles se esvai, né? Por quê? Porque talvez eles assumam determinadas provas que nós almejávamos, talvez não seja. Então, esse esforço para os bens materiais, ele pode ter uma finalidade, ali a gente vai encontrar na codificação, mas nem sempre da forma que nós esperávamos. Agora, além do que eu deixo para os outros, não será mais significativo ainda o que eu deixo nos outros? O que eu deixo nos meus filhos? O que eu deixo nos meus colegas? O que eu deixo naquele que me ouve, naquele com quem eu convivo? Não é? Cabe-nos analisar isso, porque o momento da pandemia foi uma convocação que nos fez compreender a transitoriedade da vida. De repente, nós podíamos partir. Então começamos a analisar que não estamos aqui, né, para a posteridade, que uma hora nós vamos. E nós começamos a dar um significado diferente para as coisas, para os momentos. A gente percebeu como faz falta a relação humana, como faz falta um abraço, como faz falta uma confraternização, estar junto. Aos poucos, tudo está sendo retomado, né? Mas com um novo significado, porque recebemos um chacoalhão. Nós fomos movimentados para refletir, não é? E que bom quando nós aproveitamos isso, esse momento para ressignificar as nossas vidas, para crescer e para depois desse despertamento podermos contribuir mais na vida do outro. Antoine de Saint-Exupéry, vocês conhecem, né? O livro Pequeno Príncipe, tem tantas lições ali memoráveis. E eles vão nos falar de que quando alguém chega na nossa vida e sai, sempre fica algo em nós. E o que eu estou deixando, então, na vida daqueles que passam pela minha vida? Talvez rapidamente no trânsito. Já pensaram nisso? Talvez ali na fila do banco. Talvez é aquele atendente que me atendeu lá naquela repartição pública. Todos nós temos oportunidade de significar algo bom na vida do outro. Nós não imaginamos quantas dores esse nosso irmão está enfrentando.
Certo dia, assim, minha mãe estava tão nervosa, né, com uma bagunça que foi feita, assim, nas contas de luz. E daí horas até conseguir ser atendida lá também. Então, imagina o nível de estresse. Mas a atendeu com um sorrisão, aquele de desmanchar qualquer nível de estresse, de rancor, que ela desabou, porque ela estava pronta para xingar, né? Pronto, a abordagem foi totalmente diferente. Por quê? Porque gentileza, gente, gera gentileza. O amor e a luz, o calor é a presença. O frio e as trevas não são. É só a carência. Então, nós que estamos aqui, temos assim algo a mais, um benefício a mais por termos chegado à doutrina espírita. O benefício de compreender a vida de uma outra forma, né? De olhar a vida como um aprendizado, uma oportunidade de construir o nosso futuro. De ver o semelhante não só pela veste que ele traz, que às vezes pode estar assim meio carrancuda, mas de tentar enxergar a alma, e não precisa de faculdade mediúnica para isso. Para enxergar a alma do outro, não precisa. Precisa de empatia. Precisa de Jesus, precisa evangelizar o nosso coração. É certamente que as faculdades nos ajudarão muito, né? No sentido de perceber o estado vibracional do outro. Mas não há necessidade dela para nós sermos gentis, para nós significarmos algo bom naquele que passa pela nossa caminhada. Então, todos esses deveres, toda essa... Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para o Daniel. Até que horas eu posso ir, Daniel? Nós estamos com o tempo se Limite. aproximando. Já vou para o final. Então, Então, todos esses, né? Todos esses esforços que nós façamos, como nós dissemos antes, encontrarão resistência. E a primeira resistência é nossa mesma, né? De disciplinarmos o nosso comportamento, de praticarmos a vigilância e a oração apregoadas pelo Cristo. E a segunda talvez seja a resistência dos nossos irmãos, que não compreendem talvez a mudança de conduta. Por isso tão importante, o Momento Espírita vai nos convocar à paciência nos nossos empreendimentos do amor. Luiz Miller falava na antessala, né? Resgatando a presença de Jesus, né? O quanto que Jesus, vindo trazer Deus como amor, enfrentou de resistências. Então nós, como ainda imperfeitos e com tanta sobrecarga de débitos a reparar, certamente que enfrentaremos muita resistência. E nos cabe estarmos de mãos dadas com o Cristo para perseverarmos nesse propósito. E de mãos dadas uns com os outros, não física, né? Mas nesse trabalho coletivo, como aqui vemos agora, para podermos prosseguir. Eu vou encerrar, amigos, com o término aqui do Momento Espírita, esse empreendimento tão rico, né, da FEP, da Federação Espírita do Paraná, que diz assim para nós: uma das maiores alegrias da existência será de, ao entardecer dos anos, podermos olhar para trás e percebermos quantos bons frutos pudemos deixar. Essa é a vida da boa árvore, a vida das ações. Produzamos bons frutos, deixemos um legado de amor no mundo, né? Então, é isso que eu tinha para partilhar aqui com vocês hoje, amigos. Assim, sentimento de gratidão pela oportunidade de nós estarmos aqui, conversando sobre esse texto de Emmanuel, ouvindo ao Emmanuel, né? Através dos instrumentos ainda imperfeitos. Que a gente possa ficar com esse convite para aproveitarmos as nossas relações no sentido de construirmos o melhor em nós e com o nosso próximo. Gostaria de agradecer a você, Elaine, primeiramente, né, pelas belas reflexões que nos deixa aqui, né, a todos os que estiveram presentes na reunião desta noite, seja
pelo YouTube, pelo Facebook, aqui conosco pelo Zoom, né? Muito obrigado pela sua presença, que muito nos anima e estimula a sequência dos trabalhos do Centro Espírita André Luiz e da Sociedade Espírita Allan Kardec. Lembramos que logo após a prece de encerramento, nós teremos ainda o passe virtual. Então, se você quiser colocar seu copo de água, né? Então teremos o passe virtual. E eu gostaria de convidar a nossa querida irmã Denise a fazer a nossa prece de encerramento. Você poderia, querida? Posso sim, André. Obrigada pela oportunidade. Então, amigos, depois dessa colheita, né, desses lindos frutos aí na palestra da Elaine, que possamos então manter os nossos pensamentos serenados em Deus e no nosso Divino Mestre Jesus. Nesse momento, queremos primeiramente agradecer a oportunidade de aqui estarmos para mais um dia de aprendizado, colhendo um pouco dos frutos dessa seara, nessa doutrina maravilhosa que abraçamos. Gratidão aos mentores espirituais que com certeza prepararam tudo para que aqui pudéssemos estar. Gostaríamos também de pedir, Senhor, como ainda espíritos imperfeitos que somos, pedir que mantenha os nossos anjos junto de nós, que nós possamos estar atentos a eles, atentos aos nossos frutos, que possamos continuar assim, harmonizados pelo decorrer da noite, quem sabe possamos estar em trabalho quando estivermos em desdobramento. Gratidão a tudo e a todos. Que assim seja. Passe virtual. Acomode-se confortavelmente, relaxe todo o seu corpo e acompanhe as palavras mentalmente. Limpe sua mente, mentalize sua casa e sua família. Peça a proteção de Deus, de Jesus, do seu anjo guardião e dos espíritos superiores. Respire com suavidade e ore. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Relaxe, deixe de lado as amarguras, a raiva, a decepção. Esterilize sua mente dos pensamentos ruins. Sinta-se leve. Você está recebendo agora as energias revitalizadoras fluindo por todo o seu corpo, restaurando seus sentimentos e emoções. Sinta-se abraçado e aconchegado nos braços de Jesus. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação lhe dão nova vontade de viver. Banhado nessas energias, sinta-se refeito e fortalecido. Siga em paz. Crê em Deus. Tenha fé e desfrute da companhia do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta oportunidade. Assim seja. Agora você já pode tomar a água fluidificada.